Se eu não quero pecar, por que mesmo assim ainda peco? Hoje eu quero refletir com você sobre esse questionamento à luz da Palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler junto comigo Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. A Bíblia diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque não faço o que aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, acho essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Glória a Deus. Eu creio que você já se sentiu como Paulo se sentiu, né? Aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele, quando chega no capítulo 7, ele começa a rasgar um pouco do seu coração para os cristãos daquela região de Roma. E ele começa a falar que ele deseja fazer o bem, mas não consegue fazer o bem que ele queria fazer. E o mal que ele não quer fazer, quando ele vê, ele já cometeu. Ou seja, ele desejava ser um homem mais santo, mais adequado à lei de Deus. Ele desejava isso porque na mente dele, ele tinha a lei de Deus muito bem esclarecida e até desejava segui-la. Mas ele percebia que no corpo dele, né, havia uma outra lei, uma lei que batalhava contra a lei do entendimento. Então, enquanto o entendimento queria fazer uma coisa, o corpo, a vontade carnal, queria fazer outra. Ele fala assim, olha, com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quando ele fala carne, ali ele não está falando da nossa carne de fato, né? Mas ele está falando da nossa disposição pecaminosa para o pecado, né? Como uma disposição posta na concupiscência, né? Então ele tinha um entendimento da lei de Deus em sua mente, como eu já disse, mas ele sentia um impulso muito forte para o pecado, né? A lei de Deus mostrava para ele o que ele não devia fazer, e ele não queria fazer essas coisas erradas, porque tinha em sua mente a lei de Deus, mas quando ele pensava que não, estava cometendo aquilo que ele não queria fazer, né? E eu creio que muitos de nós já vivemos isso e vivemos ainda hoje, né? Nós temos sido transformados, né, pela renovação do nosso entendimento. A palavra de Deus ela tem sido aplicada no nosso coração, mas mesmo assim nós continuamos, né, pecando, né? E às vezes a gente se pergunta, puxa, por que isso, né? Por que eu conheço a palavra de Deus? Por que o evangelho é pregado a mim? Eu consigo adquirir o conhecimento que me é transmitido através da pregação, né? Sei as coisas que não devo fazer, sei as coisas que são pecado, entendo as regras da lei de Deus, só que mesmo assim eu peco. Por que isso acontece? Né? O apóstolo Paulo ele começa a falar um pouco mais, e ele diz assim que ele via dentro dele, né, uma disposição contra a sua mente, né? Ou seja,
uma guerra acontecia dentro do apóstolo Paulo, né? A mente dele querendo uma coisa, mas a disposição carnal dele querendo outra coisa. E a mesma situação ela é exposta na carta aos Gálatas, quando fala que a carne ela guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. Nesse cenário nós temos duas disposições, uma disposição que quer se inclinar à santidade e uma disposição que quer se inclinar ao pecado, né? Uma guerra que existiu dentro de Paulo e uma guerra que existe dentro de cada pessoa que descende de Adão, cada cristão convertido que descende de Adão, ou seja, todos os cristãos. Né? Quando Adão ele comeu daquele fruto, esse episódio dentro da teologia se chama a queda. E depois que ele caiu, todos caíram, porque todos estávamos nos lombos de Adão, conforme diz em Romanos, né? Todos íamos descender de Adão. Então, quando ele caiu, toda a raça humana caiu junto, porque ele representava toda a raça humana, diz a Bíblia. Né? Ou seja, todos herdaram essa característica pecaminosa. Né? Por isso que nós já nascemos com essa disposição pecaminosa. Né? Você vê uma criança, às vezes ela mente, né? Mas não tem ninguém na casa dela que mente. Onde ela aprendeu isso? Né? E isso é o pecado que já nasce com ela. Né? É uma inclinação pecaminosa que já está na vida dela. E quando ela cresce, ela entende a palavra de Deus, aprende que mentira é errado, só que ela de vez em quando solta uma mentira. Né? E assim somos nós. Né? Nós temos entendido a verdade do Senhor, mas percebemos na nossa carne algo chamado pecado. E o apóstolo Paulo fala isso, olha, eu sei aquilo que é errado, mas às vezes eu faço isso, então eu percebo que não é eu, é o pecado que habita em mim. Quando Paulo escreve isso, ele já era um homem transformado, já era um homem salvo. Ele já tinha tido um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Né? Ele escreve essa carta para os cristãos de Roma pós-conversão. Né? Ele já havia sido convertido, só que mesmo assim ele continuava sendo um homem pecador. E foi-lhe revelado pelo Espírito de Deus essa guerra que existe dentro do homem. Né? A nossa mente querendo servir a Deus e a nossa carne querendo se inclinar ao pecado. Né? E realmente é assim. Quantos de nós não queremos ser pessoas melhores, né? Quantos de nós não queremos ser maridos, pais, filhos, pastores, irmãos melhores? Né? Mas vira e mexe nós ferimos alguém, nós ferimos alguma pessoa. Quantos de nós não querem ser servos de Deus melhores? Mas vira e mexe nós pecamos contra Deus. Por quê? Porque há essa disposição em nós. Né? O bem que a gente quer fazer, às vezes a gente também não consegue. Por quê? Por causa dessa guerra. Né? É uma força fazendo oposição a outra força. Né? Nós queremos fazer o bem, mas o nosso corpo não quer fazer, a nossa carne não quer fazer. Né? Existe uma força impulsionando-nos para o bem, né? Mas existe uma resistência que quer nos trazer de volta para o mal. Né? E o cristão ele vive isso todos os dias da sua vida. É importante que a gente tenha essa percepção. Né? Quando eu era novo convertido, eu passava por essas guerras espirituais, né? E passo ainda hoje, mas na época, todas as vezes que eu passava por essas guerras espirituais, eu falava assim, puxa, eu não sirvo para ser um cristão, né? Porque eu não consigo ter um olho totalmente santo, ter uma boca totalmente santa, ter um ouvido totalmente santo. Eu desejava muito, buscava muito isso, mas vira e mexe eu pecava, né? E eu me sentia muito mal, eu queria abandonar o caminho da fé. Só que mais tarde eu fui perceber que o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, né, e que estão registradas na palavra de Deus, fazem parte do cânon sagrado, né, da Bíblia Sagrada, esse mesmo homem, o grande apóstolo Paulo, que deu à igreja inicial, toda a sua teologia ali na carta de Romanos, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, né? Esse mesmo apóstolo Paulo, ele também tinha as mesmas tentações, ele padecia das mesmas fraquezas, ele padecia das mesmas inclinações que eu. E eu acabei percebendo que a carreira cristã ela é uma carreira que só se findará no último suspiro. O apóstolo Paulo também fala, olha, eu
prossigo olhando para Cristo, né? Eu não julgo que eu haja alcançado, mas eu prossigo para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, olhando para Ele, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Paulo entendeu que a santidade ela é progressiva, né? É importante que cada dia mais a gente se santifique, que a gente evolua como cristão, evolua como pessoa, mas a gente também precisa entender que nós somos pó. Uma vez um amigo meu, ele chegou até mim e disse assim, olha, você se esquece da misericórdia de Deus. E de fato eu na minha adolescência e juventude me esquecia da misericórdia de Deus. É claro que nós não vamos nos apoiar na graça e na misericórdia de Deus para pecarmos, né? Nós não vamos aproveitar a misericórdia de Deus, a graça e a bondade de Deus para se entregar ao pecado. É o nosso dever lutar contra o pecado. A palavra fala, olha, vocês não lutaram ainda até o sangue contra o pecado, como está em Hebreus, né? Nós temos que ter uma luta sangrenta, uma batalha sangrenta contra o pecado. Mas se por um momento o pecado nos aplicar uma rasteira e nós falharmos contra Deus, devemos nos lembrar que nós estamos em um processo de santificação. É importante nós olharmos para hoje e perceber que nós estamos mais santos do que há 3 e 4 anos atrás. É preciso notar essa evolução, mas nós, olhando para a vida do apóstolo Paulo, percebemos que é muito difícil um cristão ele atingir a perfeição, porque enquanto ele estiver nesse corpo mortal, né, nesse corpo que Paulo chama do corpo desta morte, ele está ainda susceptível a ter esses deslizes e essas fraquezas, porque o pecado ainda habita no cristão. A força do pecado ainda está na carne do cristão, na disposição pecaminosa do cristão para ele falhar contra Deus e quebrar a sua santa lei. Mas glória a Deus, que a Bíblia fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que um dia a trombeta ela soará, num abrir e piscar de olhos nós seremos arrebatados, seremos levados às alturas, às nuvens com o Senhor. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse evento que a palavra fala é o evento da volta de Cristo, onde Ele buscará a sua igreja, onde Ele levará a sua igreja consigo. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus, os nossos corpos serão glorificados. E quando nós chegarmos no céu, não haverá a presença do pecado. Hoje nós somos tentados todo dia, hoje o pecado ele anda do nosso lado, se encostando em nós, abrindo a sua caixa de ferramentas e de armas para nos atacar, batendo na porta do nosso coração para querer entrar e sujar o nosso coração, mas haverá um grande dia em que o pecado ele será tirado de perto de nós, né? Não haverá sequer a presença do pecado no céu. O lugar que Cristo nos preparou é um lugar muito mais elevado do que o Éden, porque no Éden Adão tinha possibilidade de pecar por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nesse lugar que Deus preparou, essa árvore não estará lá. Não haverá a oportunidade para que o homem peque, o pecado será retirado de vez, porque Cristo o venceu na cruz do Calvário. E quando aquele grande dia chegar, que os nossos corpos forem glorificados segundo a santa palavra de Deus, nós venceremos por fim o pecado e se cumprirá aquela palavra que está escrito assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó inferno, o teu arguilhão? Aí fala, olha, a força do pecado é a lei, o pecado será tirado, a lei não mais condenará ninguém e nós seremos salvos, irmãos, de uma vez por todas. Então nós estamos nesse processo que Deus nos colocou e a palavra fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Cristão, cristã, enquanto você está nesse caminho, às vezes falhando aqui, falhando acolá, saiba que a força do pecado ainda habita em você. Você está em uma guerra travada para vencer o seu maior adversário, que é a sua própria concupiscência carnal. É interessante que Paulo ele finaliza o texto dizendo assim, olha, miserável homem que sou. Ele se reconhece como um miserável, ele não se vê como um virtuoso, ele se vê como um miserável e fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte?
É interessante que hoje em dia nós pedimos livramento de bala perdida, livramento de carro desgovernado, a gente sai para o trabalho e ora pedindo para Deus nos livrar do ladrão. Tudo isso está certo, não está errado, está certo, mas eu creio que o maior pedido de livramento deve ser: Senhor, livra-me de mim mesmo. Senhor, livra-me da minha carne. Senhor, livra-me do meu corpo pecaminoso. E ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala assim: olha, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, como sempre, a nossa vitória está em Cristo. Nós estamos batalhando contra o pecado e eu quero que hoje você compreenda isso, compreenda que dentro de você existe uma guerra espiritual. Talvez você não entenda por que o bem que eu quero fazer eu não consigo e por que o mal que eu não quero fazer eu faço. Porque há uma guerra dentro de você, há uma guerra espiritual, o pecado querendo te destruir, e a sua mente amando a Deus querendo servi-lo. A mente quer fazer uma coisa e o pecado quer fazer outra. Há uma guerra, irmãos, mas a palavra fala que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero agora orar por você, eu quero orar pela sua casa, pelos seus. Se você tem, e você certamente tem alguém que vive essa luta, pessoas que querem vencer o pecado, mas estão nessa batalha, não conseguem vencer, é uma luta ferrenha. Eu creio que nós podemos nos ajudar compartilhando essa palavra e orando uns pelos outros para que haja a manifestação de Deus no sentido de nos santificar a cada dia mais e nos libertar desse poder do pecado no evento vindouro do arrebatamento da igreja e da salvação de todos aqueles que creem em Cristo. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus, teu Filho, e eu te peço que o Senhor venha nos ajudar nessa batalha. Ajuda essa irmã, esse irmão que está nessa batalha. O bem que ela quer fazer, ela não consegue, e o mal que ela não quer, quando ela vê, ela já fez. Eu te peço, Jesus, que ajude essa pessoa a vencer o pecado, a vencer as correntes do pecado, que essas correntes sejam quebradas, porque a palavra fala: quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E mesmo assim, o pecado ainda espreita por aqui e por ali. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça aqueles que foram libertos, para que sempre digam não a esta tentação. Se porventura, Senhor, em algum momento falharem, que o Senhor venha consolá-los e dizer: olha, eu sei que você é pó, conforme está no Salmo 103, e que essa pessoa se levante para continuar lutando nessa guerra que durará até o último suspiro. E que essa guerra, Senhor, seja baseada na graça e na misericórdia que flui da Tua cruz. Eu peço em nome de Jesus que a Sua graça e a Sua misericórdia nos cubra, que a culpa vá embora e que a gente perceba que será guerra até o último dia, mas nós sabemos que o Senhor não perderá para o pecado e o Senhor está em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Eu te louvo, Jesus, e oro pelo meu irmão e pela minha irmã e pela minha própria vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com alguém que você percebe que está na mesma situação, guerreando contra si mesmo, para que Deus ilumine a mente dessa pessoa e traga a ela essa revelação, do conflito interior que nós vivemos contra o pecado. As mentes renovadas lutando contra o mal que ainda habita em nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço.